Olá, alunos do John Knox. Estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Essa videoaula, ela vai servir para resolver alguns exercícios dos módulos 4 e 5 que nós conversamos na nossa primeira videoaula, que já foi postada. Então, essa videoaula 2, o assunto dela é resolução de exercícios e esses exercícios estão lá na parte de interpretação textual, né, do módulo 4 e módulo 5 dessa parte, ok? Então, no módulo 4, nós vamos resolver os exercícios da parte de atividades para a sala, páginas 105 e 106. As questões que nós vamos resolver nessa videoaula serão as questões 1, 3, 4 e 5. Mas é para vocês fazerem todas as questões. Aqui, infelizmente, por uma questão de tempo, não tem como eu comentar todas as questões nessa videoaula. Mas vocês precisam resolver todas as questões. Mas para a gente entender melhor esse processo de interpretação dessas questões e sobre esses assuntos que nós vimos, eu vou fazer o comentário, resolver as questões aqui com vocês, comentar para que fique mais claro para vocês. Enfim, vamos lá para a nossa primeira questão. Diz assim, em bom português, no Brasil as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhado. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Então, a gente tem aí um texto de Fernando Sabino. Bom, para a gente responder essa questão, primeiro de tudo, a gente precisa entender a ideia central desse texto, para que a gente possa responder, indicar a alternativa correta. Bom, esse texto ele vai falar sobre variação do léxico, diacronicamente, ou seja, ao longo do tempo. Olha lá o início do texto, diz assim, no Brasil as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Então, quer dizer, as palavras, elas, em algum momento, elas são utilizadas e depois elas envelhecem e outras palavras vêm e dão lugar a essas palavras que antes eram utilizadas. E aí ele dá exemplos lá no último parágrafo, como ele fala assim, pegarão defluxo em vez de um resfriado, andar no passeio em vez de passear na calçada. Então, quem fala assim, fulano estava andando no passeio, provavelmente essa pessoa, ela tem uma vivência mais lá de meados do século XX do que as pessoas que têm vivências aqui no século XXI. Então, a gente vê aí uma variação ao longo do tempo, As palavras como eram ditas num determinado tempo e hoje como elas são ditas, Então, temos essa variação ao longo do tempo. Então, esse é o tema central desse texto aí. Então, vamos ver o comando? A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. Bom, mas o texto ele fala de variação ao longo do tempo. Então, que isso fique bem fixado na nossa mente para a gente poder responder. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas? Não, em nenhum momento ele diz, temos que falar as palavras de hoje ao invés das palavras de amanhã. Não, ele só está falando que existem palavras que são de um determinado período e outras que são de outro determinado período. Então, é para as pessoas perceberem isso. Letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações? Bom, se eu falo que ela varia ao longo do tempo, Logo no início do enunciado da questão, diz assim, a língua varia no tempo. Então,
né? Tem a ver com gerações? Ok, tem a ver com gerações. Então, essa letra B aí, ela está bem de acordo com o assunto central do texto. Então, vamos guardá-la. Vamos analisar a letra C, a letra D e a letra E para ter certeza se realmente a letra B é a resposta certa. Vamos lá para a letra C. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. Em nenhum momento ele está falando, né, sobre palavras que têm a ver mais com uma região do que outra. O texto não fala sobre isso. Então, letra C descartada. Letra D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. Também o texto não fala sobre isso. O texto não está caracterizando uma determinada classe social, né, em detrimento de outra, porque fala de uma determinada maneira. O texto não fala sobre isso. Letra D é errada. Letra E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Bom, ele não fala, o texto não fala que é frequente esse modo, né, diferente de falar de acordo com a faixa etária. Não, o texto ele fala que existem pessoas que, né, ainda falam, né, se algumas pessoas ainda utilizarem determinadas expressões, elas estão, na verdade, utilizando uma expressão de uma geração anterior a delas. É isso que o texto fala. Então, a letra B, ela seria a alternativa correta. A utilização de inovação do léxico é percebida na comparação de gerações. Então, o léxico, as palavras, elas vão realmente sendo inovadas e a gente percebe isso quando a gente compara, né, um período a outro período. Então, como as pessoas falavam lá no início do século XX e como as pessoas falam hoje no início do século XXI, tá? Letra B. Terceira questão. A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é um dos traços que distingue o português do Brasil e o português de Portugal. Mas olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece. Com a vinda ao Brasil da família real portuguesa em 1808 e, particularmente, com a independência, Portugal deixou de ser o intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos e, assim, o Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Então, texto aí de Rodolfo Hilary. E, né, nós temos como tema central dessa questão aí é o processo histórico na formação da língua, né, portuguesa do Brasil. Então, ele fala aí da questão, né, dos empréstimos que houve com a influência das línguas indígenas e africanas e também a influência da língua dos imigrantes, né? Então, o tema central desse texto é essa questão mesmo desse processo histórico na formação dessa língua portuguesa falada no Brasil. Então, vamos lá para a questão? Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil, porque, letra A, deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Olha aí, letra A tem a ver, né? Tem a ver com a ideia central sobre essa questão, né, da formação da língua e esse processo histórico. Então, o Brasil teve um processo histórico muito marcado pela colonização, né? A mistura, né, da língua portuguesa com as línguas indígenas africanas e também as imigrações, né? O Brasil também teve um processo, né, de imigração muito forte de europeus para cá, então, e também essas línguas elas influenciaram bastante na constituição da língua portuguesa falada no Brasil. Então, letra A, ela tem tudo a ver com o que fala o texto. Vamos ver a letra B, a letra C, a letra D e a letra E? Vamos lá. Transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas e as europeias? Esses empréstimos linguísticos formaram um único idioma? Não, está errado. Letra C. Promover uma língua acessível a falantes de origens distintas, como os africanos, como o africano, o indígena e o europeu. Foi formada uma língua acessível aos africanos, aos indígenas, quer dizer que essa língua que nós falamos aqui, ela é acessível, né, os africanos, os indígenas e os europeus
consegue compreender perfeitamente? Não, errado. Letra D. Guardar uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e os do português de Portugal, justamente no final do texto, diz assim: começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Então, essa questão da relação de identidade, né, por meio desses processos, desses empréstimos linguísticos, ela foi quebrada, né? Na verdade, houve um pequeno distanciamento entre o português falado aqui no Brasil e o falado em Portugal, porque aqui tem influência de outros falares, outras línguas, enfim, que Portugal teve influência diferente. Então, letra D é errada. Letra E, tornar a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países que também tiveram colonização portuguesa. Sim, né? Realmente tornou aqui a língua com uma determinada complexidade, mas o texto ele não faz essa comparação com as línguas de outros países que foram colonizados por Portugal. Então, também não dá para afirmar a letra E, né, dizendo como correta, porque não teria a ver com o assunto principal do texto. Então, né, a letra A tem a ver com o assunto principal do texto e realmente está correta na sua análise. Então, deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Realmente, esses empréstimos linguísticos, ele tem a ver, né, constituir, eles são importantes na constituição do português, e porque eles têm a ver justamente com essas marcas históricas de colonização e de imigração também. Letra A, corretíssima. Vamos analisar a quarta questão. Então, Enem 2010, é um pouquinho, né, mais distante essa questão aí, mas ela é interessante. Olha lá, vamos analisar aí. Buda não escreveu nenhuma palavra. E aí logo embaixo diz assim: os discípulos de Buda registraram seus sermões em dezenas de sutras, e o budismo foi fundado. Sócrates não escreveu nenhum livro. Platão divulgou as palavras de Sócrates em vários diálogos e praticamente fundou a filosofia ocidental. Cristo não escreveu nenhuma frase. Os apóstolos escreveram os evangelhos e várias cartas, e surgiu o cristianismo. Olha o que diz o comando da questão. Considerando a relação entre os usos oral e escrito da língua tratadas no texto, verifica-se que a escrita, olha só, a gente percebe que Buda não escreveu palavra nenhuma, Sócrates também não, e Cristo também não, mas pessoas foram lá e escreveram aquilo que, né, esses grandes líderes falaram. Então, olha só, a importância dessa escrita para consolidar justamente a fala, o discurso desses grandes líderes. É o que a gente percebe aí. Então, olha só como a escrita, ela, nesse caso, a variação escrita, ela é importantíssima para a consolidação do discurso, né? Não que a variação oral não seja, até porque nós temos uma cultura oral muito importante em várias regiões do mundo, na nossa região aqui no Pará. A cultura oral ela é extremamente valorizada, existem muitos estudos sobre a cultura oral, mas o texto, né, a análise desse texto revela justamente que a escrita ela foi imprescindível para consolidar o discurso desses grandes líderes. É isso que a gente consegue perceber, é o tema central desse texto aí. Então, percebendo isso, vamos lá, né, para as alternativas. Letra A. Verifica-se que a escrita, letra A, modifica as ideias e intenções daqueles que tiveram seus textos registrados por outros? Não, né? Não modificou, justamente consolidou. Nada a ver a letra A. Letra B, permite com mais facilidade a propagação e a permanência de ideias ao longo do tempo? Letra B está correta, né? Justamente, então, o discurso foi oralizado por esses grandes líderes e, né, os seus discípulos foram lá e consolidaram por meio da escrita. Então, a propagação e a permanência desse discurso, ele foi melhor feito, né, ao longo do tempo, quando foi consolidado na escrita. Então, letra B estaria correta. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra C. Figura como um mundo comunicativo superior ao da oralidade? Negativo. A oralidade ela é muito importante. As palavras ditas, os discursos proferidos por esses grandes líderes foram muito importantes, né? Tiveram seu valor e obtiveram, né,
Sua Excelência chegar a seu objetivo, tá? A escrita, ela foi importante justamente para a permanência desse discurso e para que outras gerações, como a nossa geração, tivesse acesso a esse discurso. Então, a letra C não está correta. Letra D. Leva as pessoas a desacreditarem nos fatos narrados por meio da oralidade? Negativo. Justamente o contrário. A consolidação da oralidade leva a acreditar, né, nesses fatos que foram narrados na oralidade. Negativo. Então, na verdade, a escrita vai consolidar essa oralidade. Letra E, tem seu surgimento concomitante ao da oralidade? Não, porque, né, ele diz assim, Buda escreveu e depois os discípulos registraram. Sócrates não escreveu, aliás, falou, e depois os seus discípulos foram lá e escreveram. Cristo, né, propagou o seu discurso e depois é que ele foi escrito pelos seus discípulos. Então, não foi uma relação concomitante, foi uma relação posterior. Então, nós temos a alternativa correta ali, da quarta questão, a letra B, permite com mais facilidade a propagação e a permanência de ideias ao longo do texto. A escrita, ela permite isso porque consolida, porque fica ali registrado e a qualquer tempo, a qualquer hora, você pode ter acesso a esse discurso que foi proferido há muitos e muitos séculos, né, anos atrás. Quinta questão. A última questão, né, da resolução desses exercícios do módulo 4. Também é do Enem 2010. Diz assim: resta saber o que ficou das línguas indígenas no português do Brasil. Serafim da Silva Neto afirma: no português brasileiro não há, positivamente, influência das línguas africanas ou ameríndias. Todavia, é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil, tá? Então, olha só, o que diz o comando. No final do século XVIII, no norte do Egito, aliás, não é o comando, é um outro texto, são 2 textos, perdão. O outro texto vai falar assim, no final do século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a pedra de Roseta, que continha um texto escrito em egípcio antigo. Uma versão desse texto chamado Demótico e o mesmo texto escrito em grego. Até então, a antiga escrita egípcia não estava decifrada. O inglês Thomas Young estudou o objeto e fez algumas descobertas, como, por exemplo, a direção em que a leitura deveria ser feita. Mais tarde, o francês Jean-François Champollion voltou a estudá-la e conseguiu decifrar a antiga escrita egípcia a partir do grego, provando que, na verdade, o grego era a língua original do texto e que o egípcio era uma tradução. Tá? Então, olha só, quando a gente lê os 2 textos, a gente pode chegar a uma conclusão, né? Que a língua, ela possui uma capacidade de preservação, tá? Principalmente no segundo texto, porque no segundo texto, você vai perceber o quê? Olha só, foi descoberta a pedra de Roseta que continha um texto escrito em egípcio antigo, tá? E aí, esse texto, ele estava ali preservado. E foi encontrado um outro texto, né? O mesmo texto escrito em grego. E aí ele diz que o grego, na verdade, era a língua original do texto e que o egípcio era uma tradução. Então, olha só, a língua ali, por mais que tenha sido falado o grego, o egípcio, né, essas línguas, por mais que tenham sido faladas há muitos e muitos e muitos séculos atrás, elas estavam preservadas e foi possível compreender aquilo que estava escrito justamente por essa capacidade de preservação da língua. E no texto 1, né, diz assim, no português brasileiro não há positivamente influências das línguas africanas ou ameríndias, mas aí, né, é questionado isso quando diz na segunda parte assim: todavia é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil. Então, será que realmente essa influência entre essas línguas não iriam permanecer na língua, né, falada no Brasil? Bom, na questão anterior a gente viu justamente
a situação de empréstimos linguísticos e influências para a formação da nossa língua brasileira, né, portuguesa falada no Brasil. Então, essa questão justamente, né, da capacidade de preservação de uma língua, o quanto que ela se preserva, né? Será que a língua portuguesa iria ficar legítima, preservada, igual como era falada em Portugal, com tantas influências, né, de línguas africanas e ameríndias aqui no Brasil? Será? E o outro texto fala justamente dessa capacidade de preservação da língua, né, egípcia e grega, que permite que até hoje os estudiosos consigam decifrar textos. Então, a gente consegue perceber esses dois temas centrais nos dois textos. E, né, analisando isso, a gente vai para as alternativas, né? Com base na leitura dos textos, conclui-se sobre as línguas que cada língua é única e intraduzível. Intraduzível, gente? Obviamente que não, né? Como é que pode ser intraduzível? A língua lá, os textos que foram encontrados, né, escrito em egípcio antigo e em grego, não foram traduzidos? Então, tá errada a letra A. Letra B. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua? A gente consegue perceber isso, né? Essa questão da preservação, principalmente no texto 2, né, que fala justamente sobre essa questão, né, de textos escritos terem sido encontrados, né, em egípcio antigo e em grego, e ter sido possível traduzi-los, independentemente de não haver mais falantes dessa língua, né, desse estilo, né, da língua. Então, letra B está de acordo, né, com a ideia central, principalmente do texto 2. Letra C. A língua escrita de determinado grupo desaparece quando a sociedade que a produzia é extinta? Obviamente que não. Se eu consigo traduzir uma língua falada tantos e tantos séculos atrás, obviamente que ela não desapareceu. Então, letra C é errada. Letra D. O egípcio antigo e o grego apresentam a mesma estrutura gramatical, assim como as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil, e em nenhum momento os dois textos falaram sobre isso. Letra D não tem nada a ver com o assunto tema dos dois textos, né? Letra E. O egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística, o mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Também em nenhum momento os textos falaram isso, né? Em nenhum momento foi dito isso. Então, letra E está descartada. Então, a alternativa correta seria a mesma letra B. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. Então, a gente consegue perceber essa preservação desses elementos, por exemplo, de determinados elementos da língua africana e indígena na nossa língua, né? Pela questão das influências que ocorreram lá no período de colonização do Brasil e também em outros períodos. E também a letra, né, no texto 2, quando a gente consegue perceber justamente essa preservação da língua, a partir do momento em que é encontrado textos antigos, né, que estavam há muito tempo perdidos, e que historiadores compreenderam a estrutura dessa língua conseguem decifrá-los. Então, a letra B é a correta, né? Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. Bom, gente, a gente vai terminar essa primeira parte, né, dessa videoaula 2 aqui, e aí eu vou postar um outro vídeo, né, que seria a segunda parte dessa videoaula 2, tá? Que seria justamente a análise das questões 1, 4, 7 e 8 das atividades propostas que estão na página 103, 114 e 115.